As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Acredita-se que uma mansão de $1 milhão na costa da Flórida abriga um fantasma aterrorizante. Eu não conseguia acreditar que tinha um fantasma assombrando a minha casa. Quando vivo, ele cometeu atrocidades terríveis. Uma pessoa morreu enforcada lá. Morto, ele dá continuidade ao seu legado de terror. Não dava para se virar e nem para fechar os olhos, com medo do que poderia acontecer. Eu estava aterrorizada. Eu temia pelas minhas filhas. Eu temia por mim mesma. O que quer que estivesse lá estava atrás de mim. Será que a família vai conseguir escapar antes que seja tarde demais? Nos Estados Unidos existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Entre os canais e pântanos da Baía de Escambia, em Pensacola, na Flórida, fica uma majestosa mansão de $1 milhão. No verão de 2009, Jennifer Walborn e suas duas filhas adolescentes, Lauren e Candace, tiram proveito da beleza de sua nova casa. Antes de mudarmos para a Flórida, éramos eu e as meninas. Eu era mãe solteira, tentando criá-las, colocá-las na faculdade. Eu cuidava de todas as nossas necessidades sozinha. Eu pensei, nossa, essa casa é mesmo minha. Eu dizia, é um sonho, alguém me belisca que eu tô sonhando. Oi, Jen. Não veio jogar? Eu ia até vir aqui pra fora. É espetacular, não é? Alguns meses antes, Jennifer e seu namorado dos tempos de colégio, Jamie, se reencontraram e ficaram noivos. Juntos, eles se mudaram para a casa de seus sonhos. Eu encontrei esta bela casa perto do lago. Ela era perfeita para a minha família, porque tinha muito espaço para as minhas filhas. Lori, quantas vezes aquele cara te ligou hoje? Quando eu conheci o Jamie, eu logo adorei ele. 2. Não, foram 3 vezes. Tal mãe, tal filha. Partindo corações. Ele era super gentil e dava para ver que ele fazia a mamãe feliz. Era um cara que eu podia admirar como um pai. Eu achei que fôssemos morar lá e ser felizes para sempre. Mas não aconteceu assim. Acontece que a beleza da casa e o terreno ao seu redor escondem uma história violenta. Pensacola, na Flórida, é uma das colônias mais antigas da América do Norte. Em meados de 1800, a população nativa tinha sido totalmente subjugada pelos novos donos das terras. Plantações de algodão prosperaram e os escravos já eram quase metade da população crescente da Flórida. Eu imagino a propriedade que, sendo bem diferente para a Baía de Escambia, teve seu papel no tráfico de escravos. Hoje em dia, os horrores do passado estão enterrados bem lá no fundo, mas não estão mortos. Alguém nunca conseguiu se desligar da terra, nem da casa. Comecei a perceber os sinais de que algo estranho acontecia 2 semanas depois de mudarmos para casa. Eu estava subindo a escada e notei que uma das fotos estava de cabeça para baixo na parede. Como se ela tivesse sido pendurada assim. A princípio eu achei que as meninas estivessem brincando comigo. Lauren?
Então, eu entrei no quarto da minha filha. Lauren. E as janelas estavam abertas. Candace. E as cortinas esvoaçantes. Você sabe que o ar-condicionado está ligado. Então por que as janelas do quarto da Lauren são abertas? Ela saiu desde de manhã. Não fui eu que abri. Bom, então alguém abriu, né? Não fui eu. Então não foi você que botou a foto de cabeça para baixo também, né? Mãe, do que você está falando? Ai, esquece. Só não deixe mais as janelas abertas, tá? Tá bom. Eu achei muito estranho, mas resolvi não dar muita importância ao ocorrido, deixei para lá e tentei não pensar mais naquilo. Jennifer tenta se convencer de que ela precisa se acostumar com o tamanho da casa. Eu pensei, essa casa é nova e não tem muitos anos, é uma mansão, a casa dos meus sonhos e talvez só precisasse me acostumar com ela. Coisas acontecem em casas grandes e assim eu tentei justificar. E por essa casa ser tão grande e por eu só ter morado em apartamentos ou em casas pequenas a minha vida toda, eu pensei que talvez aquilo fosse normal. Eu podia apenas não estar acostumada, sabe? Eu estava tentando arrumar uma justificativa para dar sentido ao que acontecia. Nos meses seguintes, Jennifer não é a única a perceber algo estranho na casa nova. Poucas semanas após se mudarem, Lauren e Candace passam tempo juntas em casa, enquanto a mãe delas e Jamie estão fora. A primeira vez que aconteceu alguma coisa, Candace e eu estávamos sozinhas em casa. O que foi isso? Eu não sei. Fica aqui. Eu vou lá ver. Ouvimos barulhos lá em cima. Parecia que tinha alguém andando por lá. Fui para o quarto da minha mãe, que era de onde vinha o barulho. Ai, eu te disse para ficar lá embaixo. O que era? Eu não sei. Não tinha ninguém lá em cima. Então a gente resolveu deixar para lá. E deduziu que era só um barulho da casa. Não deve ter sido nada. Como a sua mãe, Lauren tenta ignorar a sensação inquietante. No começo eu achei que fosse só a casa. Afinal, eu estava num quarto novo, sabe, sem estar no mesmo quarto que a minha mãe. Mas aí eu comecei a me sentir diferente. Eu acreditei no que minha mãe disse, mas eu tinha a sensação de que tinha alguma coisa errada e estranha. Mas eu acreditei no que eles me disseram. Eu passei por cima disso e tentei seguir em frente. Eu achei que estivesse ficando meio louca, talvez perdendo, sei lá, um pouco a razão. Eu também me senti sozinha, porque achei que eu fosse a única que estava passando por essas coisas. Quando eu andava pela casa, eu me sentia constantemente observada, mas eu não conseguia identificar exatamente o que era. Era uma sensação muito esquisita. O meu avô, antes de eu nascer, já contava histórias de fantasmas na família. Mas nunca acreditei em nenhuma delas. Você tem que ver para crer. Mas pouco depois de ter se mudado para casa, Jennifer depara-se com algo aterrorizante que ela não consegue explicar.
foi como ter ficado frente a frente com um demônio. Eu ouvi um grito de gelar a alma, então eu desci na hora, achando que alguma coisa muito ruim tivesse acontecido. O que aconteceu? Tinha alguém na janela! Tem alguém lá fora me olhando! Fomos lá fora e... não tinha nada lá. Ninguém. Nenhum sinal de nada. Eu não vi nada. Bom, quem quer que fosse já foi embora. Você viu bem o que era? Não, mas tinha alguém ali. Era um homem. Ele estava olhando diretamente para mim. Mas Jamie não acredita nela. Provavelmente eram crianças. Você as assustou tanto quanto elas assustaram você. Tinha alguém lá. Tinha alguém. Eu tenho certeza. Eu acho que essa casa é mal assombrada. Casa mal assombrada? Você está vendo televisão demais. Você sabe que essas coisas não existem. Foi então que eu disse, vamos esquecer isso e vamos ficar de olho para que tudo fique numa boa, sem problemas. Ele não achou que a casa fosse mal assombrada. Ele achou que eu estivesse louca. Não tinha como explicar o que estava acontecendo. Então ele não queria ouvir nada daquilo. Vem, vamos voltar lá para dentro. Vamos entrar. Estava lutando comigo mesma porque, por um lado, eu sabia o que tinha visto. E sabia o que eu tinha passado. Vamos. Mas, por outro lado, eu não acreditava naquilo. Tá tudo bem agora. Eu não conseguia acreditar que tinha um fantasma assombrando a minha casa. Apesar de Jamie não acreditar em Jennifer, ele não queria que ela se sentisse sozinha. Pensando melhor agora sobre aquela situação toda entre a Jennifer e eu, aquilo foi... Eu devia ter assumido mais responsabilidade e ter dado mais apoio para ela, porque eu acho que eu a abandonei em algum momento e a única forma que eu encontrei para descrever isso, por ter deixado ela lutar sozinha, coitada. E também ela não tinha ninguém para conversar, fora pessoas religiosas que com certeza teriam rido da cara dela, ou então as meninas. Então ela estava em uma espécie de situação onde estava por conta própria, sem saída. Inicialmente, Jennifer não falou nada sobre esse intruso inesperado para as suas filhas. Eu estava preocupada porque eu tinha visto e vivenciado uma coisa que ninguém mais tinha. Mas ela finalmente decide trazer o assunto à tona. Me sentei com as minhas duas filhas e expliquei a elas um pouco do que eu estava pensando e do que eu estava sentindo. E elas estavam vivenciando e sentindo a mesma coisa que eu. Foi aí que eu pensei, eu não estou enlouquecendo. Alguém mais está vendo isso também. Naquele momento, então, eu estava preocupada porque, como eu já disse, eu tinha visto uma coisa que ninguém mais tinha visto. Você colocou alguma coisa no micro-ondas? Não. Eu não tinha ligado o micro-ondas, então eu levantei para ver o que estava acontecendo. E não tinha nada dentro dele, mas ele estava girando. Que estranho. O que é? O micro-ondas ligou sozinho. Deve ter sido só uma oscilação de energia. Deixa eu dar uma olhadinha. Peraí. Pronto. Viu? Tá tudo bem. E de novo foi uma coisa que vi com meus próprios olhos. Estão vendo isso, né? Não dava para explicar como aquilo estava acontecendo. O micro-ondas nem estava na tomada e ele funcionava. O que está acontecendo aqui? Por um lado, essa experiência foi aterrorizante.
Mas, por outro lado, eu fiquei aliviada por saber que, pela primeira vez, eu não era a única pessoa que estava vendo e vivenciando aquilo. Lauren, você viu outras coisas estranhas como essa? Lauren conta à sua mãe que ela e Candace vivenciam atividades inexplicáveis. Quando eu falei com a mamãe e ela me contou que se sentia observada, além de todos os outros episódios estranhos, eu me senti mais sensata. Eu me senti aliviada por finalmente ter alguém com quem conversar. Mas eu fiquei com medo. Saber que a minha mãe estava passando pela mesma coisa, com certeza me deixou com medo. Quando você é a única a sentir, você pensa, bom, pode não ser nada, eu vou deixar isso pra lá. Mas saber que mais alguém está passando pelas mesmas coisas torna isso real e, com certeza, muito mais assustador. Nas próximas semanas, falar sobre a assombração só aumenta o medo na casa. Como mãe, foi aterrorizante saber que as minhas filhas estavam testemunhando as mesmas coisas que eu. Foi muito difícil porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como ajudá-las, eu não tinha respostas nem para as minhas perguntas. Passados poucos meses da mudança, a tensão atinge o seu nível máximo na casa. Lauren se sente pisando em ovos, com o medo constante do desconhecido e do invisível. Eu estava no meu quarto quando me virei e tive uma sensação muito estranha. Tinha alguma coisa no meu armário. Nos últimos meses, Lauren e Candace Walborn têm presenciado atividades paranormais em sua casa de $1 milhão em Pensacola, na Flórida. Aonde quer que vão, as adolescentes sentem o mal. Enquanto a mãe delas está convencida de ter visto um fantasma. Eu estava apavorada. Eu temia pelas minhas filhas e também por mim mesma. O noivo de Jennifer, Jamie, não acredita nela. Coisas estranhas estavam acontecendo na casa, mas eu não acreditava que eram paranormais. A casa era tão grande que eu achava que talvez ela não estivesse acostumada, porque a casa dava uns estalos e fazia alguns barulhos. Até que uma certa noite, os instintos de Lauren dão um alerta. E ela sente uma presença em seu quarto. Eu estava no meu quarto e quando me virei, tinha alguma coisa no meu armário. Eu simplesmente gelei. Ele me dominou e não me deixou pedir socorro. Eu tentei gritar à minha mãe, mas eu não conseguia falar nada. Eu me senti totalmente impotente. Não sei quanto tempo durou. Segundos, talvez minutos antes de eu finalmente conseguir gritar. E eu senti, pela forma que ela gritou, que ela estava ferida.
O que foi? Qual é o problema? Ela levantou o braço para me abraçar, para se agarrar em mim. E tinha o que pareciam ser 2 marcas de garras. E o que quer que elas fossem, pareciam ser bem recentes. Lauren se lembra do homem pulando em cima dela, mas não de ter sido arranhada. O que aconteceu com o seu braço? Eu não me lembrava de ter sido arranhada, nem de ter sentido dor. Ver aquilo ali foi muito horripilante para mim. Vem cá. Aquilo realmente me assustou. Lauren ficou totalmente aterrorizada. Sua mãe teme o pior. Foi a coisa mais assustadora que já passei na vida. Primeiro ouvir, depois sentir que eu estava sendo vigiada e escutar passos e... Então acabar com aqueles arranhões no corpo foi muito assustador para mim. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo e nem do que aquela coisa era capaz de fazer. Eu só sei que estava com muito medo. Jennifer teme que o fantasma que ela viu na janela tenha agora atacado sua filha. O que aconteceu? Tinha um homem. Ela foi arranhada, olha. Jamie não sabia o que pensar. Agora, tanto a sua noiva quanto a filha dela estavam convencidas de que a casa era mal assombrada. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: como aquilo aconteceu? Será que ela mesma tinha se machucado para chamar a atenção? Será que foi ela mesma que se feriu e não queria nos contar? Fiquei preocupado do que realmente tinha acontecido. Ela não sabe. Tinha um homem. Ele me atacou. Eu não vou voltar pra lá. Eu não posso voltar pra lá. Não precisa voltar pra lá, meu amor. Não precisa. Ela estava abalada, tremendo. Não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Nem entendia o que ela tinha acabado de ver. Como mãe, você protege seus filhos. E eu não fui capaz de fazer isso. Eu estava apavorada. E o que quer que fosse, queria nos ferir. Jennifer decidiu não se arriscar com as filhas. Naquela noite, nós pegamos a Lauren e a Candace e dormimos no mesmo quarto. Eu não queria as minhas filhas sozinhas, eu não queria ficar sozinha. Tínhamos que ficar juntos, onde pudéssemos proteger uns aos outros. Incapaz de conter sua raiva, Jennifer confronta Jamie sobre a assombração. O que nós vamos fazer? Sobre o quê? Sobre a casa. A Lauren foi atacada e eu tô preocupada. Eu não sei, Jennifer. Não acredito que isso esteja acontecendo. No mundo em que eu vivo, se alguém representa uma ameaça, você pode encará-lo. Mas ali, naquele momento, eu senti que não podia fazer nada. Eu não ia conseguir dar paz a elas. O que eu poderia dizer? Foi muito frustrante o Jamie não acreditar em nada daquilo. Bom, eu vou encontrar alguém. Alguém que possa nos ajudar. Tudo bem. Sabia que a minha casa era mal assombrada. Tinha que conseguir ajuda, tinha que fazer alguma coisa, porque eu não sabia o que poderia acontecer depois. Com a ajuda de amigos, Jennifer encontra Toni Tully, uma expert em paranormalidade, e a convida para investigar a casa. O meu nome é Toni. Eu sou sensitiva e isso quer dizer que eu sinto coisas facilmente, tanto em ambientes quanto em pessoas. De imediato, Toni sente que a energia da casa é ruim. Quando eu cheguei na casa, alguma coisa não me pareceu bem. Me senti muito desconfortável. O nível de negatividade fazia você ficar em estado de alerta. Dava para sentir que tinha alguma coisa errada. Oi, eu sou a Toni. A Jennifer pediu que eu viesse. A minha maior esperança com a visita da senhorita Toni era ela dizer para Jennifer que era tudo imaginação dela. E que nós voltaríamos à vida normal e esqueceríamos de tudo aquilo. Oi, muito obrigada por ter vindo. Como a Lauren está? Olha, ela ainda está bem chateada.
Dava para perceber que a Jennifer estava muito estressada. Havia tensão em suas mandíbulas. A linguagem corporal dela mostrava que ela estava sob uma grande tensão. Ela está se recusando a dormir no quarto dela. Então é por lá que eu vou começar. Pelo quarto da Lauren. Fica lá em cima? Sim. É a primeira porta à direita. Tony sentiu imediatamente uma força maligna em ação, quando de repente... Aquela energia obscura escreveu o seu nome no espelho. H-A-L, Hal. Fiquei apavorada, quis sair correndo. Você não é bem-vindo aqui. Você tem que deixar esta casa. Você ouve falar nessas coisas, mas quando vê com seus próprios olhos, você sempre duvida um pouco quando ouve essas histórias de outras pessoas. E agora eu estava numa situação em que eu não podia duvidar de quem havia me procurado. Por dentro, aquilo me deixou nervosa. Apesar de eu estar com muito medo, a família precisava que eu estivesse estável e confiante para tirar aquela energia. O único espírito bem-vindo nessa casa é o Espírito de Deus. O espírito de Hal acabou levando Tony para o quintal, onde uma sensação de pavor imediatamente a dominou. Quando eu dei a volta pela parte de fora da casa, ficou claro que muitas vidas tinham sido perdidas ali. Como sensitiva, o sentimento que aflora é de tristeza profunda. Então, ela os viu. Eu vi um flash de várias pessoas enforcadas naquelas árvores. Os homens pareciam ser escravos. A casa fica perto da Baía de Escambia, onde acredita-se ter havido uma fazenda de escravos no século XIX. De acordo com a visão de Tony, Hal era o feitor da fazenda. E eu cheguei à conclusão de que essa entidade, o Hal, oprimia os escravos. Era alguém que maltratava os escravos. Essas pessoas morreram sem receber extremunções. Elas morreram em circunstâncias muito cruéis. Sabia que tinha uma presença maligna na casa. Sabia que a família estava em perigo. Tony reúne toda a família e confirma o seu pior pesadelo. A casa deles está sendo assombrada por um espírito do mal. Eu sei quem atacou a Lauren. O nome dele é Hal. E ele morava nessas terras. Hal era um feitor. Fazia parte da personalidade dele ser cruel e desumano. E ele levou isso com ele até após a sua morte. Eu pude ver que o Hal tinha quase 1,90 m, muito forte, careca, e estava sempre com uma cara feia. Dava para ver a maldade nessa pessoa, literalmente da cabeça aos pés. Se ele esboçasse qualquer sorriso, seria da fraqueza e da dor da outra pessoa. Eu não tinha contado nada a ela sobre a aparência dele, nem sobre o que nós tínhamos visto. Ela veio e o descreveu perfeitamente. Eu quis me sentir aliviada, mas não me senti. Eu fiquei mais apavorada ainda, sabendo que alguém, talvez uma expert nesse tipo de coisa, tinha visto a mesma figura que nós vimos. Na verdade, isso me deu mais medo ainda de estar na casa. E como nos livramos dele? Eu acho
que temos que fazer uma limpeza na casa. E eu vou começar pelo quarto da Lauren. Naquele momento, estava disposta a tudo para ter a minha casa de volta. Foi assustador a senhorita Tony ter realmente confirmado alguma das coisas que estavam acontecendo na casa. Metade de mim queria acreditar nela e a outra metade não. Eu, neste momento, expulso toda a energia negativa desta casa. Eu sabia que naquela altura, a minha missão era livrar a casa de toda a escuridão e de toda a maldade. Através do poder da luz e do amor. Nos dias seguintes, a família sente uma leveza na casa, como se Hal tivesse desaparecido. Depois da limpeza da casa, tudo parecia diferente. Parecia que estava como quando chegamos. Nós tivemos um pouco de esperança de que a limpeza tinha dado certo. Todos na casa deram um suspiro de alívio. Acabou, terminou. Eu estava esperançosa de que íamos ter nossas vidas de volta e de que a casa seria de novo a minha casa dos sonhos. Mas o estado de tranquilidade da casa está prestes a ter um fim abrupto. Hal está de volta. Eu senti um puxão no meu tornozelo. Um medo muito forte tomou conta do meu corpo. Eu sabia, eu conseguia sentir que havia alguém ali que estava querendo me machucar de verdade. Eu sabia que tinha alguém debaixo da minha cama e, como um bom cristão sulista, eu tenho uma Bíblia sagrada do lado da minha cama, com uma pistola 45mm carregada em cima dela. O que foi isso? Tem alguém debaixo da cama. Eu fiquei apavorada. Eu não estava entendendo que história era aquela nem o que estava acontecendo. Tem 3 segundos para sair daí ou eu atiro. Eu só queria pegar ele e eu queria muito machucá-lo. Mas não tinha nada lá. Nada. Aquilo era impossível e eu fiquei apavorado. Jamie percebe que está enfrentando a mesma força do mal que está atrás de sua família. E que agora ela está atrás dele também. Eu fiquei louco. Essa é minha casa! Eu gritei com ele. Essa é minha casa! Uma pessoa normal ia achar que eu estava totalmente louco. Se quer provocar alguém, provoque a mim! Me senti totalmente impotente. Essa é minha casa! Eu tinha uma 45 carregada e não podia me defender. Eu sabia que era o Hal e que ele queria arruinar a minha vida e a vida da minha família. E que ele não ia parar até conseguir. Era totalmente apavorante saber que o que quer que aquilo fosse podia puxar um homem da cama como ele puxou. Isso nos deixou em pânico. Pro Jamie, aquela foi a primeira vez que ele teve a certeza em seu coração de que a casa era mal assombrada. Isso fez com que ele sentisse que não estava mais no comando daquela casa, que tinha alguma coisa lá que era maior, que a coisa tinha mais controle do que ele. Aquilo assustou o Jamie. Sem não ter mais ninguém a quem recorrer, Jennifer suplica a sensitiva Tony Talley para que ela vá ajudá-los mais uma vez. Esperava que ela ainda pudesse nos ajudar. Talvez, sem querer, ela tivesse esquecido de alguma coisa na primeira limpeza e essa coisa pudesse fazer a nossa família voltar ao normal. Naquela noite, Tony retorna para uma segunda limpeza. Lauren, de 18 anos, e Candace, de 17 anos, não estão presentes. Eu preciso que vocês orem comigo. E que concentrem as suas energias. Eu, neste momento, expulso toda a energia negativa desta casa. Quando eu fui convidada para retornar à casa pela segunda vez... O Senhor é meu pastor. Depois de andar pela casa,
benzê-la e rezá-la novamente, eu sabia que seria preciso uma intervenção divina para tirar aquela energia maligna de lá. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Isso me fez temer pela família, por aquelas filhas adolescentes, por qualquer outra pessoa que entrasse naquela casa. De repente, houve um baque muito alto na parede, bem atrás de mim. Tony deixou alguém zangado. Eu, meu Deus, perdi o senso de direção. Eu não temo você. Ela parou imediatamente. E aí foi jogada de costas contra a parede. Tony! Senti como se alguém tivesse me dado um soco. Meu braço! O quê? Ela mostrou o braço e ficou bastante óbvio que alguma coisa... Ah, meu Deus, o que é isso? Parecia que alguém tinha lhe dado uma mordida. Foi horrível e foi bastante grave. Vamos tirar ela Aquilo daqui. me fez sentir que eu estava diante da força mais maligna que eu tinha encarado. Tony, ainda que relutante, admite a derrota. Parece que Hal venceu. Eu não posso mais ajudá-los. Tudo o que aconteceu até agora foi só um aviso. A senhorita Tony, na verdade, achava que sozinha ela não conseguiria livrar a casa e o terreno do Hal. Eu sabia que o Hal não ia sair. Essa energia que o Hal talvez esteja além dos meus conhecimentos. A energia do Hal não iria embora facilmente. Aquilo pedia intervenção divina. Vou encontrar alguém que ajude vocês. Mas eu não posso dizer o que vocês devem fazer. Apenas seus corações podem dizer. Ela disse que não haveria um final feliz. Que aquilo só iria piorar. Ela sentiu que nós estávamos em perigo. Foi devastador porque você passa grande parte da vida pensando e sonhando com a oportunidade de morar numa casa como aquela. 460 metros quadrados e ela acaba se tornando um pesadelo total. Por enquanto, Jamie e Jennifer decidem não contar nada às meninas sobre o ataque do Hal a Tony, mas eles dizem a elas que estão pensando em se mudar. Eu estava louca para sair daquela casa e fazer a normalidade voltar para as nossas vidas. E depois de tudo que aconteceu, eu estava pronta para ir embora. Mas eles não irão embora rápido o suficiente. Eu entrei no closet da minha mãe. Fazer o que... Nos últimos 7 meses, Jennifer e sua família têm vivido em uma mansão mal assombrada perto da Baía de Escambia, na Flórida. E um fantasma enfurecido vem atacando os membros da família, um por um. Uma sensitiva teve visões de um fantasma chamado Hal, que ela acredita ter sido o feitor de uma fazenda de escravos. Ele está com raiva. Eu morri de medo. Ele era agressivo. Ele gostava de estar no comando. Gostava que as pessoas tivessem medo dele. E ele os avisou que estavam correndo um grande perigo. A família está planejando se mudar o quanto antes daquela que já foi a casa de seus sonhos. Quando a senhorita Tony nos disse que nós estávamos em perigo, o Jamie e eu decidimos ter uma conversa séria sobre a casa. Não sabíamos para onde iríamos e também não sabíamos mais o que fazer. Tínhamos que pensar nas meninas. Eu vi um vulto e eu sabia que era o Hal. Eu
senti uma queimação atrás do meu pescoço. Eu me lembro que doeu muito. O que houve? Meu Deus! Tinha um arranhão que ia da nuca até o meio das costas dela. Para Jennifer, essa foi a gota d'água. Nós estamos indo embora daqui agora. Foi nessa hora que eu disse, dane-se, pelas minhas filhas, não vale a pena. Eu não quero mais saber dessa casa. Eu quero ir embora e quero ir embora agora. Por mais que eu amasse aquela casa, eu não a queria mais. Eu não estava nem aí para ter o meu próprio quarto, eu não estava nem aí para ter uma casa grande. Para mim tinha acabado, não aguentava mais aquela casa. Vem, Candace, vamos. Não importava o quanto ela tinha custado, não importava o rombo financeiro no qual íamos nos meter. Era hora de dizer adeus, jogar a toalha e levar minha família para um lugar seguro. Por mais louco que parecesse, eu me senti em uma briga com o que estava ali naquela casa. Meninas, vamos. Entrem no carro, por favor. Na verdade, eu nunca fugi de uma briga. Mas naquele momento, eu tive que admitir que ele tinha vencido, que eu tinha que me mudar e seguir em frente. Eu olhei para frente, engatei uma primeira e nunca mais olhei para trás. Depois do que aconteceu, tivemos problemas financeiros por um tempo, porque todo o nosso dinheiro estava depositado naquela casa. Nós vendemos a casa de volta para o banco, e a casa, que nos custou $1 milhão, foi vendida por 119 mil. Eu me sinto abençoada por termos conseguido sair de lá ilesos. Conseguimos nos mudar e nossa família ficou unida e a salvo. Foi um momento muito, muito difícil. Antes de me mudar para lá, eu não acreditava em fantasmas. Não sei se algum dia vou conseguir superar isso totalmente. É uma coisa com a qual vou ter que lidar para sempre. Eu agora acredito 100% no paranormal. Mas antes eu riria de alguém que viesse me falar sobre isso. Até vivenciá-lo. Não o julgue, porque ele é real. Fiquei muito doente depois de ter entrado em contato com aquela casa. Fiz uma cirurgia de emergência que removeu um tumor misterioso de 2 quilos que estava no meu intestino. Eu quase morri, eu parei de benzer casas. Acredito que isso abre portais para energias obscuras e maléficas. Acho que nunca mais vou voltar a ser a mesma. Não acho que isso seja possível. Não dá para vivenciar isso com a sua família. Coisas como essa na sua própria casa e esquecer de tudo. Isso muda quem você é. Eu não sei se aquela coisa já se manifestou para quem está morando lá agora, mas não tenho dúvidas, ele não foi embora.